Hoje eu estou de máscara porque eu estou indo para o nosso bate-papo do dia, porque hoje é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A negligência é apontada como uma das maiores violências praticadas e para falar sobre isso a gente conversa agora com a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, Ignes Luiza Guardiola. Boa tarde, seja muito bem-vinda, senhora. Obrigada. E você também pode mandar a sua pergunta no nosso WhatsApp, 3201-7700. Bom, infelizmente a gente vive numa sociedade que não valoriza o idoso, né? A gente vê aí que muitos sofrem maus tratos, abandono da família, são explorados financeiramente. São essas as situações mais cotidianas que chegam lá ao Conselho? Sim. Nós temos também o Disque 100, que todo mês chega para nós e a gente distribui pelas cidades do estado, né, aonde vão ter visitas a essas pessoas idosas que estão sendo denunciados maus tratos. A pessoa liga, tem que ser o idoso que faz a denúncia, não precisa ser? Não precisa ser, pode ser um vizinho, alguém conhecido, às vezes um parente mesmo, que ele usa o termo que ele vai ficar anônimo para não ter problemas com a família, né? Esse idoso, ele sofre vários tipos de maus trato em casa. Começando da invisibilidade dele. As pessoas o ignoram às vezes, o que deixa o idoso depressivo, né? Outras são as ameaças, né? Que ele é um chato ou que vai levar ele para uma instituição de longa permanência. Fica fazendo ameaça de que ele não vai conviver mais naquele núcleo familiar. A outra é o financeiro, que é muito grave, né? Principalmente famílias de condições financeiras boas, às vezes querem usufruir dos bens, mesmo antes do idoso faltar, né? Não quer tirar a liberdade dele de gerir seus bens, né? Como se ele fosse incapaz. E também, assim, no sentido de que começa a influenciá-lo para ele doar seus bens antes da hora, né? Passar para os filhos. Isso é um tipo de violência? Queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso, essa questão de tentar obrigar o idoso a fazer essa divisão patrimonial, fazer testamento, coagir a pessoa, porque os bens são delas, né? Ela que constituiu em vida, e se ela quiser deixar para os filhos, ótimo, se ela quiser torrar tudo, ela também pode, não é? O direito é da pessoa idosa, e existe essa forma, então, de ficar coagindo essa violência contra o idoso. Eu brinco muito com as pessoas, meu avô falava que uma geração faz e a outra desfaz dos bens. Então, a segunda geração, os pais quiseram dar tudo, e às vezes os filhos não estão preparados e passaram uma vida esperando aquela herança, né? Então começa a pressão psicológica, financeira, principalmente quando um dos irmãos ou uma das irmãs toma conta daquele familiar que está fragilizado. Então o que acontece? Ele fica na mão daquele parente que afasta os outros. Afasta os outros do convívio e fala, tá vendo? Só eu que cuido de você. Meus irmãos não querem saber de você. É um tipo de alienação, E aí, né? Alienação parental, né? Não tem para o idoso, mas pode entrar na lei e olhar isso aí. Na realidade, essa a realidade da família brasileira, né? A gente está falando de pessoas que têm bens, né? E daquele idoso, por exemplo, que ele só tem a carteirinha, ou a aposentadoria dele, trabalhou a vida inteira, só tem uma pensão, uma aposentadoria, uma pequena quantia de dinheiro para poder se manter, porque a grande maioria dos idosos, né, requer uso de medicação e tal, tem que pagar ou um plano de saúde, ou uma alimentação e tal, e também tem essa questão dos filhos ou de uma pessoa que cuida dele, confiscar esse dinheiro que mantém a vida do idoso. Nós temos muitos casos desses no Conselho, que chegam para nós. E a gente tenta conversar e trazer a família e fazer eles entenderem que não é proibido fazer um empréstimo em nome do idoso. Não tem nenhuma lei que proíba. Mas é ético, né? E é responsável que aquela pessoa que fez o
o empréstimo, todo mês deposite na conta do idoso aquele valor. Ressarça o valor, paga, né? É, porque às vezes dá o dinheiro na mão do idoso e diz, não tenho tudo esse mês, mas vai faltar para alimentação, vai faltar para os remédios, e esse idoso vai ficando constrangido de falar que não recebeu do filho o empréstimo, entendeu? E aí ele passa a ter necessidades, que às vezes são graves. E aí fica aquela briga familiar, porque fulano pegou a carteira do meu pai, fez lá um empréstimo e agora não ajuda a pagar, nem cuidar dele. E aí questões familiares que já, por si só, já são problemáticas. Pioram bastante. E hoje que é considerado o dia de conscientização, vão ter ações. Como que a gente pode ajudar a formar uma sociedade mais consciente da sua responsabilidade? Porque a palavra é essa, né? Da sua responsabilidade para com os seus idosos. Bom, desde 2005, o Conselho Estadual de Educação baixou uma resolução, que é a 171, que fala que nos currículos escolares tem que ter uma noção de envelhecimento, de convivência familiar com o idoso, né? Nós precisamos cumprir, as leis estão aí, as normas estão aí, o estatuto está aí bem claro, a Política Nacional do Idoso também. Nós só temos que conscientizar a sociedade que se hoje nós estamos nessa condição de agora, dependeu do trabalho daquelas pessoas que hoje estão velhas, estão envelhecidas, estão idosas, né? E que nossa sociedade hoje está colhendo os frutos que os idosos plantaram. É esse o reconhecimento. Na realidade, as pessoas costumam achar que o idoso é um peso. É essa mudança de pensamento que tem que acontecer. Honrar pai e mãe está na Bíblia, né? É uma palavra de Deus. A honra está no respeito, no carinho, na consideração, né, com a pessoa idosa. Fazer por quem já em outras épocas fez por nós, eles, né? Porque você certamente aí de casa, você tem uma memória com o vovô, com a vovó, quando você era criança, ou você é criado, né, na convivência dos avós, ou então uma tia mais idosa que às vezes não tem uma família, não tem filhos, ou um tio, né, eles precisam de atenção, né? A senhora falou aí dessa questão do idoso se sentir abandonado, nessa época de pandemia, invisível, e nessa época de pandemia isso deve ter piorado, porque os idosos, a gente está falando de idosos aqui que precisam de atenção, de cuidados, mas também existem os idosos que são autônomos, que eles são donos de si, eles são responsáveis, eles conseguem fazer tudo, e nessa pandemia eles tiveram que ficar parados, eles tiveram também que ficar submetidos a decisões dos filhos para ir no supermercado fazer uma compra para ele, porque ele não pode na pandemia. E isso também está gerando conflitos. Eu sou uma pessoa idosa, eu tenho 69 anos, né? Estou na ativa. E é ativa. Estou na ativa, assim como muitos de nós, né? Nós temos, dentro do conselho mesmo, nós temos pessoas com mais de 80 anos, né? Pessoas idosas que são ativas dentro do conselho, trabalham, representam a pastoral, representam outras entidades lá dentro, porque o conselho é um órgão fiscalizador, é de controle social. Lá nós temos entidades governamentais e o mesmo número de entidades civis, onde a gente, além de fiscalizar, a gente delibera, a gente procura fazer essas campanhas, né? Então, são idosos ativos dentro do conselho que estão olhando por idosos que estão sendo constrangidos na sociedade. Nas ILPIs também, em tudo que é lugar, né? A gente fiscaliza. Então, o que eu queria falar no dia de hoje? Aprenda a amar seu idoso, né? Reconheça nele o cerne de uma família que ali cresceu e ali está se formando, porque o idoso, ele é importante para a sociedade. Ele transmite todos os valores familiares, né? As histórias de família, né? Então, eu acho que isso é muito importante. As histórias, as tradições da família, né? A cultura de um povo, né? Claro, vem tudo do resgate histórico, certamente também
fomentado pelas gerações passadas, pelas gerações anteriores, pelos nossos idosos. Então, reforça aqui a sua palavra, né, da gente amar, respeitar a pessoa mais velha. Não precisa ser só o seu parente, né? Pode ser uma pessoa desconhecida que você vê na rua, né? Uma pessoa que está trabalhando, que está passando próximo a você. Respeito a todos, né? Para a gente finalizar, qual que é o número para as pessoas que, se quiser denunciar alguma situação de abandono, de maus tratos, né, que está vendo que um idoso está sofrendo algum tipo de violência, ele pode ligar anonimamente? Pode. Nós temos primeiro o Disque 100, né, que não paga e é direto com Brasília, depois chega na nossa mão. Além do Disque 100, nós temos a Delegacia do Idoso, que atende também isso. Nós temos o Ministério Público de Goiás e o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, que é 3201-8542. 3201-8542. Atualmente ele não está funcionando, né? Mas aí eu posso dar também um celular, pode? Pode ficar à vontade. Eu vou dar o meu, tá? 991994004. Meu nome é Inês Guardiola, né? Sou a presidente do conselho na segunda gestão já. Tá certo, a gente precisa encerrar que o nosso tempo já estourou, mas eu agradeço muito a sua participação aqui. Muito obrigada por ter trazido tantas informações relevantes nesse dia nós aqui para nós. Nós estamos às ordens lá para vocês, sempre que precisar. Tá certo. Temos outros temas importantes para conversar. Certamente, esse tema do idoso, ele nunca vai encerrar. Mas muito obrigada e boa tarde. Agradeço.